o capítulo 1, do verso 15 até o verso 23. Então nós vamos ler Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Lembrando que nós iniciamos uma série de mensagens sequenciais no livro de Efésios, na carta dos Efésios, e nós vamos, se assim Deus permitir, tratar de todos os versículos da carta, a qual nós gostamos de praticar a sequência de sermões expositivos nas cartas que Deus vai nos direcionando. Então, na primeira mensagem nós falamos bastante sobre a introdução, sobre o povo, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o que Paulo ora pelos crentes, no capítulo 15 ao verso 23. A palavra do Senhor diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados aos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas essas coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, vamos mais uma vez a Deus em oração. Pai amado, obrigado por o Senhor nos sustentar. Obrigado por essa manhã tão agradável, Senhor. Obrigado por essa liberdade de podermos ir ao Senhor em oração, te adorar em espírito, em verdade. E agora, nesse momento, Pai, podermos nos deleitarmos na Tua palavra, Senhor. Nossa oração aqui é que o Senhor seja exaltado, seja glorificado, Senhor, e nos fortaleça, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Abençoe nesse momento, me usa para a Tua glória somente, Senhor, em nome de Cristo é que eu oro, e peço também que os meus irmãos, Pai, estejam atentos para aquilo que o Senhor quer dizer nessa manhã. Que os nossos corações estejam aquecidos para receber a Tua palavra, e a nossa mente limpa e apta para entender aquilo que o Senhor quer. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem, e nós vamos entender no decorrer da exposição, é que a Igreja de Deus é o povo mais poderoso do mundo. Uau! E aí alguns pensam, a gente não é shake não, mas a gente vai entender o quão poderoso é a Igreja de Deus. E sem dúvida alguma é o povo mais poderoso do mundo. Eu quero iniciar falando sobre a oração de Paulo. Nós olhamos claramente na exposição passada
as bênçãos de Deus em Cristo, o autor da nossa redenção, e falamos sobre a exposição que Paulo faz sobre aos Efésios e aos eleitos em Cristo, e contextualizamos a carta e falamos bastante sobre esse trecho. Eu quero falar sobre essa oração que Paulo faz. Paulo ora pelos crentes, e a oração de Paulo é tão interessante que é o ponto mais elevado da teologia dele. Paulo, em sua oração, ele mostra o ponto mais elevado da sua teologia. E vocês vão observar, se vocês lerem o texto com atenção, a teologia que Paulo escreve aqui. A maturidade, a sabedoria, a qualidade da oração que Paulo tem, ele mostra aqui orando pelos crentes. A oração que Paulo mostra aqui é um índice do seu senso de valor. A oração que Paulo faz aqui é definitivamente o interior do seu ser, a qual nós devemos ser assim. Aqui já nos cabe uma orientação. É o espelho da vida do interior de Paulo, é essa oração. Ele expressa o que está no seu interior a Cristo em oração. E normalmente nós, como cristãos, também expressamos aquilo que nós oramos a Deus. Se você observa que uma pessoa é madura em oração, é quando você ouve a oração. E Paulo aqui claramente nos deixa mostrando a sua altura teológica, a sua sabedoria em saber orar de uma forma bíblica. Em contrapartida, se os irmãos lembrarem, agora de manhã a gente falou sobre o que, né, BD? Então, meus irmãos, gostaria que nós estivéssemos abastecidos para entender o que Paulo fala aqui aos crentes, aos salvos. Em Efésios, a qual nós lemos semana passada, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, Paulo nos mostra que somos o povo mais rico do mundo. Por termos as bênçãos celestiais e tudo que a gente viu, a herança dos santos, o que nós vamos receber. Por isso que nos traz essa certeza de que nós somos o povo mais rico do mundo. A igreja, não eu nem você, é a igreja de Cristo. Porque nós viveremos em trilhos de ouro? Porque nós teremos as bênçãos celestiais para a eternidade? Então nós somos o povo mais rico do mundo. Muitos não entendem, mas nós somos. Você é. Então no verso 1 ao 14, Paulo mostra que nós somos o povo mais rico, mas agora ele pede para Deus abrir o nosso entendimento, a fim de que saibamos que somos o povo mais poderoso do mundo. Ele começa com uma grande bênção do verso 1 ao verso 14 e continua com uma intercessão, aqui a qual nós estamos lendo e refletindo, do verso 15 ao verso 23. É interessante que nas orações de Paulo na prisão, aqui no capítulo 1, no capítulo 3, em Filipenses, em Colossenses, Paulo menciona as bênçãos que deseja que os crentes conheçam. Paulo, ele não pede por bênçãos materiais em nenhuma das suas orações. Ele não pede para que Deus envie recursos para eles. Paulo, ele ora porque ele ouviu falar do amor de Jesus que está neles, dá graças por ele, mas o que ele fala no verso 17, ele fala: para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. E aqui há dois extremos em relação à questão de bênçãos, das bênçãos de Deus. Primeiro, alguns cristãos apenas oram em favor de novas bênçãos espirituais. Infelizmente. Mas, aparentemente, eles ignoram o fato de que Deus já abençoou em Cristo
com toda sorte de bênçãos. Salvação, dons, tantas coisas. Segundo, outros ficam negligentes e não demonstram vontade de conhecer e nem mesmo experimentar com maior profundidade os privilégios de ser cristãos. Mas Paulo não pede o que não temos, mas pede que Deus abre os olhos do nosso coração para sabermos o que já temos. Por isso que ele pede a Deus, para que o nosso Senhor nos conceda espírito de sabedoria e revelação. John Stott escreve: a fé vai além da razão, mas baseia-se nela. O conhecimento é a escada de qual a fé sobe mais alto, e a fé é o trampolim de onde se pula mais longe. Ou seja, meus irmãos, a gente pode entender claramente aqui que o conhecer, a sabedoria, é uma escada que a gente vai caminhando, mas a fé, a oração, é onde a gente vai mais longe. Ela vai além da razão, não é verdade? Se a gente conversa sobre a fé, sobre o cristianismo com alguém que não é cristão, ele vai dizer: você está indo além da razão, mas é por causa da fé. E isso foi imputado em nós, por causa de Cristo. E Paulo, aqui no verso 15 e 16, ele dá graças ao povo de Éfeso e se alegra em ouvir sobre a fé, sobre o amor que a igreja estava praticando. Nós vemos no verso 15, verso 16. Também nós devemos lembrar que é uma verdade que Paulo havia ministrado em Éfeso por mais ou menos 2 anos, antes dessa carta ser escrita. Mas o momento da escrita da carta pode ser mais ou menos 5 anos depois da sua ida a Éfeso. Ou seja, Paulo foi lá na cidade de Éfeso, na sua viagem missionária, falou aos irmãos, começou-se a nascer uma igreja, e a carta foi escrita mais ou menos 5 anos depois da sua ida física. Porque nós vimos na primeira mensagem que Paulo escreveu essa carta preso em Roma. A igreja havia crescido de uma forma considerável quando ele escreve. Também é possível considerar que Paulo se referia a pessoas que vivem na cidade onde a epístola circulava e cujos a prática do amor e da fé ele conhecia apenas por informação, por estar preso no momento da escrita. Se a gente observar com fidelidade o texto, Paulo fala no verso 15: tendo ouvido a fé que há entre vocês. Ele não viu, tendo ouvido. Então, possivelmente, alguém estava passando as informações de que aquilo que ele tinha pregado na época em Éfeso tinha surgido efeito e uma igreja estava nascendo. E ele fala: eu me alegro de saber que vocês têm praticado o amor com todos os santos. Não cesso de dar graças e faço menção de vocês em minhas orações. Então, a gente observa que Paulo ouve falar dessa igreja nascendo em Éfeso e ele inclui a igreja em suas orações e escreve essa carta aos Efésios. Mas no verso 17 em diante, Paulo ora para que a igreja conheça Deus plenamente. E isso é tão precioso para nós. Porque uma coisa é você conhecer a Deus. Outra coisa é você ter um relacionamento com Deus, você viver com Deus, conhecer plenamente, viver seguro. O que nós já temos falado aqui, que a maior bênção de um cristão, sabe o que é? É ter segurança da salvação. É saber que nada que acontece na vida dele pode afastar ele de Cristo. E Paulo justamente está orando, Paulo ora pelos crentes, pelos salvos, para que conheçam plenamente a Deus, para que conheçam a Deus de verdade. O apóstolo aqui faz um duplo pedido em sua oração. Em primeiro lugar, ele pede o espírito de sabedoria, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria. Aristóteles definia sabedoria, que é Sofia,
como o conhecimento das coisas mais preciosas, o conhecimento das coisas humanas e divinas. A sabedoria é a resposta aos problemas eternos da vida e da morte, de Deus e do homem, do tempo e da eternidade. Não é tão bom quando a gente estuda os atributos de Deus? Não é tão bom quando a gente reflete no que será o fim do ser humano? Sabe que isso não é dado por você mesmo, isso é dado por Deus. Porque Deus iluminou a tua mentezinha, o teu coraçãozinho. A sabedoria, ela é um conhecimento iluminado por Deus. A mente natural não consegue discernir as coisas espirituais. Tenta conversar com um ateu sobre as coisas espirituais. Talvez, na razão, ele te convença que não existe a ação de Deus sobre a vida de alguém. Mas se você for um homem, uma mulher estudioso, preparado, você talvez convença dele. Por isso a necessidade de nós entendermos a Escritura e termos sabedoria e conhecer Deus plenamente. A mente natural não consegue discernir as coisas espirituais. Tenta falar com uma pessoa que não é convertida sobre as coisas espirituais, sobre o céu, sobre Cristo, sobre a morte de Jesus, ele vai dizer: meu Deus, isso é loucura. Vai a uma universidade federal hoje falar sobre isso. Talvez você saia apedrejado. Mas meus irmãos, a sabedoria é olhar para a vida com olhos de Deus. É ver a vida como Deus vê. Olha só, a sabedoria é isso. Sabedoria não é um sinônimo de conhecimento. Há muitas pessoas, e é verdade isso, que têm conhecimento. Não é verdade? Mas muitos são tolas. Têm conhecimento, mas são tolas. Infelizmente, muitos conhecem, se dedicam a estudos, a faculdades, a graduações extras, a doutorado, enfim, o mais nível acadêmico. Mas são tolas. A gente pode ver, contextualizando, a guerra da Ucrânia, da Rússia. Os homens, de certa forma, que estão no poder, têm conhecimento, mas são todos desperdiçando vidas alheias. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Há uma apêndice aqui. A sabedoria é saber aquilo que eu conheço. É muito diferente de conhecer e saber. Olha a diferença. Eu posso conhecer, mas a sabedoria é o uso correto daquilo que eu conheço. Russell Shedd, ele entende que a sabedoria representa o olhar para a vida, para a nossa vida, com os olhos de Deus. E perceber que Ele está fazendo para depois se envolver nisso. Eu quero repetir essa frase, porque ela requer sabedoria para entender também. A sabedoria representa o olhar para a vida com os olhos de Deus, ou seja, eu olho para a minha vida com os olhos de Deus e perceber o que Deus está fazendo, para depois perceber o que Deus está fazendo, me envolver com isso. Sabedoria é isso. Sabedoria é entender as coisas de Deus e olhar com os olhos de Deus, ter olhos espirituais, saber o que Jesus faria, saber qual é o caminho a seguir, ter sabedoria em tomar as decisões, ter sabedoria em entender a palavra de Deus, porque a gente vê várias das epístolas paulinas, Paulo sempre repreendendo as igrejas, porque o povo não tinha sabedoria. E aqui a gente vê em Éfeso, Paulo fazendo o quê? Orando para que tenha sabedoria, porque ele já tem ouvido falar do amor e da prática que eles têm uns com os outros. Mas ele ora para que tenham sabedoria. E em segundo lugar, ele pede o espírito da revelação. A revelação no pleno conhecimento dele.
Olha só, meus irmãos, aqui eu sou obrigado a falar disso. Leia comigo a parte B. De sabedoria e de revelação, de coisas misteriosas, está escrito aí, de coisas materiais, está escrito aí. Olha só, se a gente ter sabedoria e a gente entender a palavra de Deus, isso nos abastece tanto que a gente sabe tomar as diretrizes da nossa vida. Porque Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos concede espírito de sabedoria, a qual acabamos de falar, e de revelação do mistério de Jesus, de coisas extraordinárias, de dons, não, de pleno conhecimento dele. De pleno conhecimento dele. Só o Espírito de Deus, meus irmãos, pode abrir as cortinas da nossa alma para entender isso. Só o Espírito de Deus pode abrir as cortinas da nossa alma para entendermos as riquezas de Deus. Humanamente é impossível nós entendermos essa riqueza de Deus. O quão grande é o Senhor, o quão é extraordinário entender o que Deus, o que Cristo fez por nós e as promessas dele. Porque mente humana sem a ação do Espírito não consegue. E Paulo não fala aqui de práticas, de buscar novas revelações. Não fala de buscar novas revelações à parte da Escritura, saber quando o mundo vai acabar, saber de coisas que não nos interessam. Pelo contrário, a gente vê Jesus repreendendo: confie no dia de hoje, não sejam ansiosos por coisa alguma. Os passarinhos não semeiam, não ceifam, mas estão esperando em Deus. Livre-se de ansiedade. Mas não se... Meus irmãos, a palavra te repreende o tempo todo, se você estiver sujeito a ela. Então Paulo aqui não está falando sobre buscar novas revelações ou saber coisas misteriosas, a qual muitas pessoas acabam se enchendo disso. Sabe, passam dias no YouTube, gastando dinheiro em livros que não trazem a verdadeira revelação da palavra de Deus. Querem saber passos para ficar ricos, querem saber passos para ter mais poder do Espírito, mas não leem a Bíblia, mas não praticam a Escritura, e isso é triste, porque Paulo está falando tão claramente: revelação do pleno conhecimento dele, conhecer Jesus, conhecer a palavra de Deus. E isso, meus irmãos, é tão triste quando nós vemos amigos, irmãos, familiares andando por um caminho tão cego, por causa de desejo carnal, para ter riqueza, para saber um pouco mais sobre a vida do outro no fim, porque Deus manda te dizer que eu vi na tua vida. Meus irmãos, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, Deus vai te mostrar seus pecados. Se você quer ficar rico, o Evangelho não é para você. Não é. Se você quer ter passos sobre ter uma vida financeira equilibrada, ou sobre ter uma vida estruturada, um amor, um relacionamento, fazer campanhas, sabe que isso é inválido. Levanta a mão aqui quem fez uma campanha e aconteceu alguma coisa. Quantas vezes a gente ora por pessoas e acabam não se convertendo? É porque Deus governa as coisas, é porque Cristo, que está à direita de Deus Pai nos lugares celestiais, como diz no verso 20, é que governa todas as coisas. E a gente às vezes gasta tempo, gasta força, gasta dinheiro buscando coisas e revelações que não são da parte de Deus. Me desculpe, mas são da parte do diabo. Porque o diabo está tentando enganar. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, ele não está falando que os crentes devem buscar outra fonte de conhecimento da vontade de Deus, além das Escrituras. Isso aqui, você quer saber a vontade de Deus? Leia, come isso aqui. Sabe? Coma as Escrituras, leiam as Escrituras. Querem saber qual é a vontade de Deus, além das Escrituras? Aí vocês não estão certos. Porque aí as Escrituras te repreendem a isso. Doutrinas podem ser, criar algumas bases para isso, mas não a palavra de Deus. Espírito da revelação. Eu quero ainda mencionar Shed,
ele diz que quer dizer a visão de todas as coisas, o Espírito da revelação. Ou seja, o ser, ele tem a visão de todas as coisas. Não apenas deste mundo. Não apenas desse mundo que está desaparecendo, segundo Paulo, mas a visão dos valores tal como eles são trazidos do céu. Pode abrir para nós, Cleito, 1 Coríntios 7, 31. E os que se utilizam do mundo como se ele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Ou seja, ter visão sobre as coisas, a revelação, é isso. O mundo passa, que está desaparecendo, segundo Paulo, mas a visão dos valores tal como eles são trazidos do céu. Ou seja, Paulo está orando aqui para os crentes, para terem o espírito de sabedoria e de revelação do conhecimento de Deus, de Cristo, do Espírito dele, da palavra. E no verso 18, Paulo continua falando: iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do seu chamamento. Olha só que interessante. Verso 18 está aberto aqui. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da herança dos santos. Olha só que interessante que Paulo fala. Para saber por que você foi chamado, qual é a riqueza da sua glória, da glória dos santos, dos salvos. Ele está se referindo à igreja. O mundo antigo era um mundo sem esperança, um mundo bem antigo, uns séculos atrás. Dizia uma expressão muito popular: nunca ter nascido é a maior felicidade, porque o sofrimento era grande. Não é verdade? Alguns talvez já ouviram essa expressão: nunca ter nascido é a maior felicidade, não precisava sofrer tanto. Se eu nunca tivesse nascido, não tinha alma, não tinha nada, era tão mais fácil. Isso é um pensamento normalmente depressivo, né? Nosso psicólogo está aí para confirmar isso. A segunda expressão do mundo antigo era o quê? É morrer ao nascer. Porque daí eu não tinha passado por todas as dificuldades, eu estava salvo, Cristo estava livre. Morrer quando criança. Para os crentes, contudo, o futuro era glorioso. Pois Deus Pai nos escolheu, nos adotou, Deus Filho nos redimiu, nos perdoou, e Deus Espírito Santo nos selou e nos deu a garantia, como nós vimos no domingo passado. O futuro não era mais algo que se devia temer ou que se devia aceitar com restrições. Deveria agora ser encarado com anelo e segurança, porque Paulo está mostrando aqui a nossa herança futura, a herança dos santos. Paulo ora para que a igreja venha conhecer e a experimentar essa gloriosa esperança. Ele ora para que sua igreja possa usufruir de toda a sua riqueza espiritual. Deus nos chamou a alguma coisa e para alguma coisa. Deus nos chamou para sermos de Jesus Cristo e para a santidade. Deus nos chamou para a liberdade e para a paz. Deus nos chamou para o sofrimento e para o reino da glória. Tudo isso estava na mente de Deus quando nos chamou. E é interessante quando nós entendemos isso e praticarmos, porque vivemos seguros. Na parte B do versículo, Paulo fala sobre essa gloriosa herança de Deus. Paulo está falando que Deus é a nossa herança. Salmos 16:5 diz que Deus é a nossa esperança. Mas agora Paulo diz que nós somos a herança de Deus. Nós somos a herança de Deus. Aqui não é uma herança que Deus outorga, mas a herança que Ele recebe. Essa frase não se refere à nossa herança em Cristo, a qual nós temos
no verso 11, a qual nós lemos semana passada, a qual Paulo nos garante: nele digo que fomos feitos herança e predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Mas a herança aqui é a sua herança em nós, é Deus em nós. Essa é uma tremenda verdade. E Deus olha para nós e vê em nós a sua gloriosa riqueza. Ou seja, meus irmãos, nós somos a riqueza de Deus. Somos a criatura dele. Sua preciosa herança. Eu quero encorajar os irmãos a entender isso nessa manhã. Entender que nós somos a herança de Deus. Cleiton, abre para nós Isaías 53, 11. Olha só como nós somos a herança de Deus. Isso não é o Bruno que está falando. Se referindo a Jesus, todo mundo conhece Isaías 53. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, meus irmãos, Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Paulo expressa aqui o desejo de que os crentes compreendam quão são preciosos eles para Deus, o quanto nós somos preciosos para Deus, porque o trabalho que Jesus fez de morrer na cruz, o seu penoso trabalho, a sua morte na cruz nos justificou. A muitos as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, para Deus Pai, isso é glorioso, de ver que o Filho, o prometido, o justo, iria morrer na cruz em nosso lugar, e hoje ver o mundo inteiro, a igreja dele triunfando, e saber que tudo aquilo valeu a pena. Então nós temos sim um valor para Deus, e é nisso que Paulo está falando aqui nesse momento. Paulo expressa aqui o desejo que os crentes compreendam quão são eles preciosos para Deus. Nós, crentes, somos o troféu da graça de Deus, porque caso contrário não faria sentido. Não faria sentido Jesus Cristo vir, morrer, nos justificar, unir sua igreja, buscar a sua noiva. O tesouro deles está em Deus, e nenhum sentido bem verdadeiro, o tesouro de Deus está nos santos. Está nos santos. É admirável que Deus valorize grandemente, e Deus valoriza isso, meus irmãos, como uma grande herança, um povo que nós vimos, que antes nós estávamos mortos em nossos pecados, eram objetos da ira de Deus, fazendo de sua igreja um instrumento para manifestar sua sabedoria multiforme. Olha só que interessante, nós antes estávamos mirados na ira de Deus, estávamos afastados da ira de Deus, nós não podíamos ver sua glória, nós estávamos mortos em delitos e pecados, e de repente Deus pega esses mortos, justifica e traz, fazendo de sua igreja um instrumento para manifestar a sabedoria, a revelação da palavra de Deus. Mas sabe para quê? Por um motivo: para a sua glória. Nós cantamos aqui nessa manhã: Jesus, obrigado, seu sangue me lavou, inimigo fui e agora estou à mesa. Eu era inimigo de Cristo e agora eu tenho a oportunidade de estar na mesa. Eu era um desgraçado, hoje eu sou um santo. Olha só que interessante. Isso é tão bom de saber que essa segurança, a salvação, nós podemos encontrar em várias passagens das Escrituras. E é interessante que Deus faz isso com nós, com a sua igreja. Esse resultado procede somente da graça de Deus e redunda em glória apenas para Ele. Sabe por quê? Deus Pai Todo-Poderoso prometia que o Filho viria para morrer e justificar os eleitos, a igreja. E agora Ele vê o fruto desse trabalho, como diz em Isaías, o fruto do trabalho sendo acontecido, e a igreja manifestando de uma forma multiforme a sabedoria. E isso é glória para Ele.
porque Ele é o Criador. Nós não podemos nos gloriar, nós somos criatura dele, nós devemos para Ele. Se for julgarmos a nós mesmos, os nossos pecados, nós seríamos condenados. Mas um Deus santo e justo diz: não, eu vou separar a minha igreja e vou me gloriar nela. Paulo ora para que os crentes possam entender o quão eles são preciosos para Deus. Somos a igreja que Deus comprou com o seu sangue no seu Filho amado, como diz em Atos 20, 28. Somos a noiva do Filho de Deus. Nós somos a noiva. Olha quão importante nós somos. O Senhor escolheu para sermos a sua porção eterna. Ele nos fez troféu de sua graça e monumentos para a sua glória. E o seu chamamento, que Paulo fala para identificar o teu chamamento, aponta para o futuro, para a glória. Nós somos a riqueza de Deus, o presente de Deus, o tesouro de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Olha só que interessante. Nós estávamos afastados e agora somos a menina dos olhos de Deus. Somos filhos, herdeiros e co-herdeiros da graça divina. Somos santuários de Deus. Nós somos ovelhas de Deus. Olha a transformação que Deus faz na nossa vida. E isso, meus irmãos, Paulo está orando para que tenham sabedoria, entendam a revelação, entendam porque vocês foram chamados. Olha como precioso. Isso nos cabe uma lição. Por que eu fui chamado? Por que Deus me chamou? Por que eu não consigo me afastar de Deus? Por que eu não consigo amar mais esse mundo? Entenda por que Deus te chamou. Nesse trecho tão curto, uma oração de Paulo, a gente pode mergulhar tão profundo no texto e entender a profundidade do chamamento de Deus para os eleitos. E saber que eu, pecador, sou um tesouro de Deus. Saber que eu sou a menina dos olhos de Deus. Saber que o Senhor vai me olhar e vai ter alegria. Saber que o Senhor vai me olhar e vai dizer: aquele lá é meu herdeiro, co-herdeiro. Ele faz parte, ele é meu santuário, ele é minha ovelha. E quem pode falar alguma coisa contra os eleitos de Deus? Olha a segurança. E ainda quando nós pecarmos, nós temos Jesus, um advogado fiel junto ao Pai. Meus irmãos, eu gostaria que vocês entendessem a grandeza do que é ser um filho de Deus. Nesses 3, 4 versículos nós podemos ver isso. E ainda Paulo continua do verso 19 ao verso 23, já caminhando para o final, ele fala do poder, da grandeza de Deus. Se o chamamento de Deus, ele olha para o passado, ao qual nós vemos aqui, antes eu era inimigo, antes eu estava à ira, e ele aponta para a herança, para o futuro, o poder de Deus olha para o presente. Paulo enfatiza o poder de Deus aqui, usando 4 palavras distintas para o poder de Deus no versículo 19. Ele fala assim: a qual suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha como Paulo cita poder, força, grandeza, suprema, 1 ou 2 vezes no versículo. Ou seja, e qual é a suprema grandeza? Com o seu poder para conosco, o que cremos segundo a atuação da força do seu poder. E eu quero aqui usar essas palavras, algumas em originais. Dunamis traz a ideia de um dinamite, um poder irresistível, a qual é o significado original dessa escrita no grego. Outra palavra que Paulo traz aqui representa força, poder, eficácia, energia, o poder que trabalha Deus sobre a nossa vida, com muita força, com muita energia. A outra palavra no grego, que é poder também, está escrito no original como kratos, poder ou força exercida,
E a última palavra mencionada na parte B, final, é Ishus, poder, grande força inerente. Ou seja, Paulo faz uso dessas 4 palavras para enfatizar a plenitude e a certeza do poder de Deus. Esse poder é tão tremendo que é o mesmo que Deus exerceu para ressuscitar o seu Filho. Ou seja, Paulo faz 2 menções de poder num verso só. Paulo está dizendo a força e o poder que Deus fez. E como o original a gente consegue trabalhar um pouquinho mais, essa força de poder é a mesma que Deus fez para ressuscitar Cristo, para vencer dentre os mortos. O poder de Deus que está à nossa disposição é visto aqui em 3 eventos sucessivos: na ressurreição, no verso 20, a ascensão e entronização, no verso 20 e 21 aqui de Efésios, e o senhorio de Cristo sobre a igreja e o universo, no verso 22 e 23, como ele fala: e pôs todas as coisas debaixo do céu para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu o quê? A igreja. A igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Ou seja, a gente pode ver e tentar pensar qual é a medida do poder de Deus. Ele não mede para os seus filhos. Algo do superlativo desse poder é ressaltado pelo notável acúmulo de termos: suprema, grandeza do seu poder, atuação, força e poder, aqui no verso 19. Ou seja, Paulo está enfatizando a força, o poder, a grandeza de Deus. E qual é a suprema demonstração do poder de Deus? Vamos ler novamente essa parte de Efésios 19 e 23, para que os irmãos entendam também claramente o que Paulo quer dizer. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita dos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, ou seja, de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e ainda deu à igreja a Cristo. E o verso último, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas, o governo absoluto sobre Jesus. O poder que atua nos crentes hoje é o poder da ressurreição. O poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e assentou à direita de Deus e lhe deu soberania sobre o universo inteiro, como vemos no versos 22 e 23. E eu quero aqui falar em primeiro lugar sobre o verso 20 e 21, a ressurreição e exaltação de Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo, meus irmãos, autenticou o ministério do Senhor, selou sua obra na redenção, selou, nos garantiu aquilo que não estava garantido, marcou o começo de uma glorificação, e foi de uma forma pública que o Pai aceitou seu sacrifício. Depois de haver ressuscitado a Cristo dentre os mortos, Deus manifestou seu poder, fazendo-o assentar à sua direita. A direita de Deus, meus irmãos, aqui é uma figura de linguagem indicando o supremo poder de privilégio e de autoridade. A mais alta honra e autoridade no universo foi tributada a Cristo. E a gente vê isso em Mateus 28 e 18. A mais alta honra e autoridade no universo foi tributada a Cristo Jesus. Jesus aproximou e foi dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade é dele. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, quem governa todas as coisas é Cristo. É Cristo.
Ele governa todas as coisas. Ele foi entronizado acima de todo o principado e de toda autoridade, como diz no verso 21. Cristo domina todos os seres inteligentes, bons ou maus, angelicais e demoníacos. Olha só, meus irmãos, o nosso Senhor, Cristo Jesus, Ele domina todo ser inteligente, bons ou maus, guerras ou paz, lutas ou glórias, tudo está sob o domínio dele. E até sobre os anjos e sobre os demônios está o seu poder e sua autoridade. Olha só que grandeza, olha só que senhorio, olha o Senhor que nós servimos. E em segundo lugar, no verso 22, o domínio universal de Cristo, a exaltação de Cristo abrange o soberano domínio sobre toda a criação. A cabeça que foi um dia coroada com espinhos, levada agora o diadema da soberania universal. Olha só, aquele homem que era Deus encarnado, com os espinhos, agora ele leva em si a soberania universal. Ele é soberano de todas as coisas. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Tudo está sujeito a Cristo. Todo joelho, olha só o que diz em Filipenses, capítulo 2, do 9 ao 11. Eu gosto de usar explicações para aqueles irmãos que são mais berianos e entender que a palavra de Deus nos diz isso. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e os demônios também, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? Do Pai. Do Pai. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, porque Ele sempre aponta para o Pai. Quando Jesus, nós falamos hoje de manhã na IBD, quando Jesus foi orar a Deus pedindo para afastar o cálice, o que Ele falou no verso contínuo? Senhor, afasta o cálice, mas sobretudo faça a tua vontade. E Jesus até hoje está sujeito ao Pai, que é a primeira pessoa da Trindade. E até hoje o Pai será glorificado. Por isso que nós precisamos entender, como Paulo quer, com sabedoria e revelação, conhecimento dele, para entendermos de verdade, porque todas as coisas estão sujeitas a Cristo, e toda língua confessa a Cristo. Tanto a igreja como o universo tem em Cristo o mesmo cabeça. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Isso significa que tudo está sujeito e subordinado a Cristo. As palavras implicam absoluta sujeição. A mais alta honra e autoridade no universo foi tributada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como lemos antes em Mateus 28 e 18, todas as coisas estão tributadas a Cristo. E ainda, falando sobre esse último trecho, do 19 a 23, em terceiro lugar, a preeminência de Cristo sobre a igreja, do verso 22 e verso 23, do capítulo 1 de Efésios. Deus estabeleceu uma relação singular entre Cristo e a igreja. Cristo é o grande dom de Deus para a igreja. E a gente observou isso. O fato de Cristo ser o cabeça da igreja ressalta três coisas importantes. Primeiro, Cristo tem autoridade suprema sobre a igreja. Suprema. Ele governa, guia e dirige. Segundo, Cristo e a igreja existe uma união vital, ou seja, eterna. Vital para sempre. Tão íntima e real como é o cabeça e o corpo. E uma união íntima, eterna e indissolúvel.
Meus irmãos, indissolúvel é algo que não pode ser destruído. É algo que não pode ser terminado. É indissolúvel. É uma união íntima, eterna. Em terceiro, a igreja é inteiramente dependente de Cristo. Nós somos inteiramente dependentes de Cristo. Se Cristo não nos ajudar, nós não permanecemos. De Cristo, a igreja deriva sua vida, seu poder e tudo que é necessário à existência. Quero citar novamente John Stott, que diz que tanto o universo quanto a igreja têm em Jesus Cristo o mesmo cabeça. Ou seja, a igreja e o universo estão sujeitos ao senhorio de Cristo. E a gente está vendo aqui. E é isso que Paulo ora. Lembra que eu falei no início? A maturidade de Paulo. Orando. E é assim que nós podemos também fazer. Orar de uma forma sábia. A igreja é a plenitude de Cristo. A igreja está cheia de sua presença, animada pela sua vida e cheia com seus dons, poder e graça. Meus irmãos, se não fosse Cristo nos chamar, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Cristo nos chamar, não existiria essa igreja Navegantes. Se não fosse Cristo falar em nosso coração, nós estaríamos ainda debaixo da ira de Deus. Olha só quão precioso nós somos. A igreja é o prolongamento da encarnação de Cristo. Ou seja, isso vai ser consumado. É um prolongamento, nós fizemos parte disso. A igreja é o seu corpo em ação na terra. A igreja está cheia da própria Trindade, do Filho, do Pai e do Espírito. Eu quero citar rapidamente um trecho de um certo teólogo que diz que Cristo, olha só, eu achei isso tão profundo quando eu li e gostaria de compartilhar com os irmãos, para caminharmos já para o final. Cristo, em sentido algum, pode depender da igreja. Ok? Cristo, em um sentido algum, pode depender da igreja, nem ser completado por ela, porque Ele é o Deus encarnado, Ele depende de si mesmo. Contudo, Ele é o esposo, e como esposo, Ele é incompleto sem a esposa. Como a videira não se pode pensar nele sem os ramos, como o pastor não pode vê-lo sem suas ovelhas, e também como cabeça, ele encontra sua plena expressão em seu corpo, na igreja. Ou seja, Cristo ele não pode depender da igreja porque ele é grande, mas temos que lembrar que ele é incompleto sem a esposa, nós somos a noiva. Então nós fazemos parte desse prolongamento. Hendricks nos diz isso, William Hendricks nos diz isso. Quão poderoso é a igreja de Deus. Por isso que eu citei no início o tema da mensagem. A igreja de Deus é o povo mais poderoso do mundo. Olha só. Cristo não depende de nós, mas nós somos a esposa de Cristo, a noiva, a menina dos olhos. Como o Hendricks fala aqui, como a videira não se pode pensar nele sem os ramos, como o pastor não se pode vê-lo sem suas ovelhas, e também como cabeça, ele encontra sua plena expressão no corpo, que é a igreja. Ou seja, nós somos a expressão de Cristo. Quão poderoso isso é para nós. Meus irmãos, eu sinceramente oro para que Deus nos dê esse entendimento. Deus nos dê esse espírito de sabedoria e de revelação pelo conhecimento dele. Que Deus nos ajude com isso. Entender a oração aqui de Paulo nos faz mergulhar em um entendimento do nosso chamamento tão profundo. Tão profundo. E eu quero concluir. À luz do que Paulo pediu, eu quero encorajar os irmãos a refletir sobre sua vida espiritual. À luz do que Paulo está escrevendo aqui, como Paulo pediu, como você avalia a sua vida espiritual hoje? Mediante a isso. Você tem usufruído das riquezas que tem em Cristo? Você tem usufruído
das riquezas que você tem em Cristo? Você tem crescido no relacionamento íntimo com Deus? Você tem orado? Você conhece mais a Deus? Porque Paulo está orando por sabedoria e revelação, conhecimento dele. E nós estamos de acordo com essa palavra. Você conhece mais a Deus? Você tem fome de Deus? Você compreende a esperança do seu chamado? De onde Deus te chamou? De onde Deus te tirou? Para que Deus, o que Ele chamou e para onde Deus o te chamou? Você entende o seu chamamento, como Paulo fala aqui, para que vocês entendam o seu chamamento no verso 18, iluminados os vossos olhos do coração para saber qual é a esperança do seu chamamento. Vocês sabem porque vocês foram chamados? Vocês entendem o chamado de Deus? Por que Deus chamou você e para quê? Você compreende também, meus irmãos, quando nós vimos o quão valioso nós somos para Deus, o quão valioso você é para Deus, você é a coroa de Deus, você é a alegria, o troféu da conquista de Deus. E você tem experimentado de uma forma prática o poder da ressurreição na sua vida. Eu queria encorajar os irmãos a refletir em suas vidas. Eu queria encorajar os irmãos a olhar para as Escrituras, à luz do que Paulo nos ensina aqui nessa manhã, e refletir sobre nossa vida, porque a palavra de Deus, ela sempre nos orienta a qual caminho nós devemos trilhar. E Paulo aqui está orientando para a sabedoria e para a revelação, para entender o chamamento de Deus. Isso é tão bom. E sabe o que é interessante? Além da palavra de Deus nos mostrar e nos fazer refletir o nosso chamado a Deus, Ele nos dá uma espécie de um abastecimento para ter isso, uma espécie de uma força, uma espécie de algo para nos estimular isso, porque nós somos a coroa de Deus, nós temos estímulos para pensar, nossa, realmente como sou importante para Deus. Será que eu tenho entendido esse chamamento de Deus para a minha vida? Ou será que eu tenho buscado coisas alheias? Será que eu tenho entendido que eu sou valioso para Deus e que Deus me ama de verdade? Será que eu tenho entendido de uma forma prática o poder da ressurreição de Cristo em minha vida? Que Deus nos ajude com isso. Que Deus nos fortaleça com essa palavra. Mas que antes que Deus nos repreenda para andar servindo a sua vontade. Amém? Queria ainda convidar o irmão Tiago para nós finalizarmos cantando obrigado. Cruzes eu espero.
Teu sangue me lavou. Obrigado, de Deus a ira toda apagou. Obrigado, inimigo foi. Agora estou à mesa. Obrigado. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós éramos inimigos, mas o Senhor nos chamou à mesa. O Senhor, Pai, nos abençoou, Senhor, com todas as bênçãos celestiais. A tua ira que era contra nós se desviou, Pai, porque o Senhor nos justificou através do Filho, Senhor. Oh, meu Deus, eu oro, Pai, para que nós conhecemos e entendemos, Pai, a sabedoria do Senhor. Para que nós entendamos a revelação, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. Que nós entendemos, Pai, a Bíblia, Senhor, a Tua Sagrada Escritura, Senhor, e aplicar em nossas vidas, Senhor. Nos chama cada vez mais perto de Ti, Pai. Não permita, Pai, que nos desviamos, Pai, pelos nossos interesses, mas que a Tua glória e a Tua bondade seja sobre nós, Pai. Abençoe a Tua igreja, Pai, abençoe os meus irmãos que estão aqui, Pai, que possamos sair daqui fortalecidos pelo poder do Teu Espírito em nós, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.